Olá, repensadores e repensadoras, saudações cristãs a todos vocês, professor Rony Kozer chegando na área e hoje para conversar sobre um tema muito legal, um tema muito bacana. Nós vamos abordar a questão da inerrância bíblica e eu já vou colocar na tela para você aí uma pergunta que me foi feita por um amigo, o Marcos Aurélio, lá do Rio de Janeiro. Nós temos um grupo aqui voltado à exegese bíblica, e lá no grupo o Marcos me fez uma pergunta muito interessante que eu quero aqui compartilhar com vocês. Vocês já vão visualizar aí na tela. Olha aí, a pergunta dele é a seguinte: professor Rony, a paz do Senhor. Depois, com calma, acredito que ele quis dizer, né? Me responda se o Senhor acredita em algum tipo de inerrância. Poderia explicar-nos? Eu não acredito numa inerrância verbal. Aí ele comenta na sequência. Eu não acredito numa inerrância verbal, palavra por palavra, frase a frase, mas penso que se não houver algum tipo de inerrância nas escrituras, não podemos tê-la como palavra de Deus. Aí eu respondo na seguinte, ó, vou produzir um vídeo e aqui eu estou cumprindo a minha promessa, tá, Marcos? E ao cumprir a minha promessa, compartilhando aqui também com todos os nossos internautas e inscritos aqui no canal e aqueles que estão chegando também aqui no Repensando o Meu Cristianismo. Bom, então a ideia é justamente essa, né? A gente conversar um pouquinho sobre inerrância. Vou colocar na tela para vocês aí agora a capa, pessoal, a capa do meu livro, a segunda edição, que está saindo, na verdade, é a segunda edição, revisada e ampliada do meu livro Bíblia, o livro incomparável, Bibliologia. É basicamente, pessoal, um livro de introdução bíblica, tá? Vocês aceitam um cafezinho com leite? Então, pessoal, nessa segunda edição, na verdade, na primeira e agora na segunda edição, eu mantive lá a minha contribuição a respeito da questão da inerrância. Vocês estão vendo essas partes em amarelo aqui, porque o livro ainda não foi publicado, então são informações a serem confirmadas depois. E aqui vocês têm o sumário. Perceba que no capítulo 2, intitulado Bíblia, a sua mensagem, a necessidade de estudá-la constantemente, a questão da inerrância bíblica, perceba que eu dedico um tópico a refletir sobre a questão da inerrância, né? Que está aqui, ó. É o tópico 5 do capítulo 2, a questão da inerrância bíblica. E a revisão e ampliação desse livro, pessoal, é um projeto meu que está em andamento. Eu tenho como meta aí revisar todos os livros que eu escrevi para institutos teológicos e que foram e ainda são utilizados. A minha ideia é revisar todo esse material. Está sendo uma experiência fantástica, embora assim a passos de tartaruga, porque eu estou me dividindo entre trabalho na Rede Municipal de Educação de Cariacica, estou me dividindo com as viagens e trabalhos do doutorado, né, fora aulas que eu tenho ministrado como professor convidado. Então, assim, está muito puxado, gente. Mas está andando, está acontecendo essa revisão, graças ao nosso bom Deus. E é uma experiência legal porque vocês, quando leem a primeira edição do meu livro, que está disponível lá no meu blog, lembrando aí, pessoal, que o blog é www.teologiavida.com. Você vai lá na biblioteca Kozer, uma das abas na parte superior, e você vai poder ler a primeira edição desse livro meu. Perceba que o autor, no caso, o Rony Kozer, eu que vos fala, ele migra de uma posição de um inerrantista radical para o que eu definiria como eu continuo sendo um inerrantista, mas não radical. Eu migrei, mudei para uma posição que eu considero um pouco mais flexível e mais amadurecida também a respeito dessa questão. Eu vou explicar as minhas razões aqui para isso, ok? Sem prejuízo, essa mudança de posição, essa mudança teológica, ela é sem prejuízo da compreensão, da recepção da Bíblia, dessa noção da Bíblia entendida como palavra de Deus, tá? Então, eu vou dedicar aí um tópico a falar sobre isso. Eu começo definindo o que que é, e perceba que eu estou usando o meu próprio livro para conversar com vocês sobre essa questão. Então, eu vou dizer que, por inerrância bíblica, basicamente a ideia de que a Bíblia não contém erros de qualquer espécie.
A palavra inerrância é definida pelo dicionário da seguinte maneira: que não pode errar, infalível, não errante, fixo. E aí perceba que o meu texto ele acaba tendo um caráter muito descritivo, né? Eu vou dizer mais adiante que os defensores da doutrina da inerrância entendem que a Bíblia está isenta de erros de qualquer natureza, e na defesa dessa compreensão menciona o fato de que seu texto nunca sofreu uma revisão, no sentido de que ele tenha sido substancialmente modificado. A galera da crítica textual e da exegese bíblica aí de modo geral certamente se contorce ao ouvir isso, né? Aí eu cito o Fisichella, ele define inerrância da seguinte forma: é um termo encontrado na temática teológica da inspiração da escritura. Isso é muito pertinente, porque falar de inerrância, a noção de inerrância dentro da perspectiva mais ortodoxa, ela é diretamente dependente do fator inspiração divina. Então, dado que Deus, voltando aqui à citação, dado que Deus é autor do texto sagrado, deduz-se que não pode haver nele a presença de erro. Com inerrância, faz referência à ausência de erro formal na escritura, tá? E aí, pessoal, mais adiante, eu vou discorrer sobre essa questão e levantar algumas questões relativas a isso. Eu destaco o fato de que a o tema inerrância foi um grande debate teológico no século XX, né, deu lugar inclusive a chamou a atenção inclusive tanto da teologia protestante quanto da teologia católica. Repare que mais abaixo aqui eu vou mencionar a Constituição Dogmática Dei Verbum, que é resultado, é um dos documentos aí resultantes do Concílio Vaticano II, e ela aborda, ela reafirma a inerrância, mas em certo sentido, ancorando-se no pressuposto de que, por inerrância, entende-se a verdade da palavra de Deus quanto à salvação do ser humano e de toda a criação. O que que acontece, gente? Tradicionalmente entre os protestantes, a noção de inerrância ela está muito atrelada à precisão científica no registro dos textos. E aí você tem um esforço muito grande para harmonizar, inclusive, determinadas afirmações da Bíblia com questões de natureza científica. Hoje é amplamente reconhecido na academia que isso é altamente problemático, né? E envolve, a gente precisa se aproximar dessa questão, inclusive, com honestidade intelectual. Eu apresento aqui alguns argumentos em favor da inerrância bíblica, tal como eu a entendia, mas tal como eu a entendo hoje, ok? Eu cito aqui, pessoal, isso aqui é engraçado, eu cito aqui o silogismo utilizado pelo Geisler e pelo Hove no livro deles, que antes era intitulado Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, agora me parece que a editora veicula ele com outro título, acredito que Dificuldades Bíblicas. Eu acho que foi assim até um pouco infeliz essa mudança no título, porque tem uma outra obra que é publicada do Gleason Archer, que é Manual de Dificuldades Bíblicas, algo assim. E ficou muito parecido, né? Então eu acho que não foi legal essa mudança. Embora o título anterior era bem grande, né? Era bem extenso. Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e, entre aspas, Contradições da Bíblia. Aí lá eles usam esse silogismo, ó, Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia está isenta de erros, né? Só que aí eu vou comentar abaixo, ó. Esse silogismo não encerra a questão, ainda que seja apresentado por seus autores como uma conclusão lógica e objetiva. Geisler e Hove, 1999, assim anunciam seu silogismo. Olha o que os autores falam. Lembrando que Geisler foi um inerrantista radical, um grande teólogo, admiro muito, mas um inerrantista radical. Ele vai dizer: ó, a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não pode errar. Vamos raciocinar. Vamos tratar isto de uma forma lógica, examinando as premissas. Só que é uma construção lógica, entre aspas, feita por eles, os autores, né? Não, ela não necessariamente pressupõe ser conclusiva ou necessariamente encerra a questão, né? Aí ele vai dizer, assim, logo após apresentarem o silogismo acima, eles concluem, né? Aí eu volto a citá-los. Como qualquer estudante de lógica sabe, este é um silogismo, uma forma de raciocínio válido. Assim, se as premissas são verdadeiras, as conclusões também são verdadeiras. Ou seja, os próprios autores acabam sem querer abrindo, possivelmente sem querer abrindo aí um precedente para que o silogismo que eles apresentam seja questionado, né? Só que eu vou dizer, né, este assunto não é tão simples assim, ou tão objetivo, como indicam Geisler e Hove. Há questões e problemas envolvidos nessa discussão em torno da inerrância.
Um dos mais sensíveis, a meu ver, é que uma afirmação peremptória em torno da inerrância pode caminhar para uma espécie de desumanização da Bíblia e de seus autores. Precisamos admitir que, sendo a Bíblia produto do esforço humano, é natural que seu texto possua contradições e imprecisões. Os próprios Geisler e Hove alertam para a importância de se considerar o contexto, de se considerar o contexto da passagem bíblica que se está estudando. E eles destacam que não podemos nos esquecer de que, em suas próprias palavras, a Bíblia é um livro humano, com características humanas. Então, acaba sendo um pouco contraditório, porque errar é humano, né? O erro, e de fato, pessoal, não dá para negar que eu mesmo, conquanto reconheça que muito do que nós falamos que é contradição na Bíblia, na verdade, é reflexo ou da nossa limitação de conhecimento do assunto, do conhecimento a respeito do assunto, da nossa imperícia. O próprio Geisler contribui muito nesse sentido, porque ele chama a nossa atenção para esse fato. Eu acho que é muito válida essa contribuição. Eh, mas não dá para negar que há questões ali na Bíblia que de fato se colocam até muito evidente como contradições, né? Por exemplo, numa aula com o doutor Luiz Dietrich, ele que é professor no programa de teologia, de pós-graduação de teologia da PUC Paraná, eu quero inclusive até convidá-lo ao canal aqui. Ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que você tem no relato ali de crônicas, quando, ou de Samuel, quando Davi é apresentado a Saul, lá no episódio de Davi e Golias, Saul recebe e, de fato, o texto deixa muito claro que Saul não o conhecia. Pouco mais adiante, no episódio em que Saul é atormentado por um espírito maligno, Davi é levado à presença dele e o relato é todo como se Saul não o conhecesse, sendo que, em tese, Saul já o conhecia do episódio lá com Davi e Golias. Então fica evidente ali que há de fato uma descontinuidade entre os textos, né? Não há uma conexão ali entre os textos, sinalizando justamente para uma inserção ou um agrupamento de textos para formar o livro de Samuel, né? Então são questões que se colocam e que sinalizam justamente para eh, essa dificuldade de você defender a inerrância a ferro e fogo, tá? Então, aí eu vou prosseguir, né, vou dizer que é estranho que os autores reconheçam isso, mas simultaneamente excluam a falibilidade humana do processo de produção de livros bíblicos. A infalibilidade, como todos nós sabemos, é uma condição essencialmente humana. Eu tenho como vício de escrita, tinha, né, como vício de escrita usar muitas exclamações e de maneira imprópria, mas aqui eu fiz questão de manter a exclamação, porque de fato é inerente à condição humana, né? Outra questão que me parece grave é tornar a condição da Bíblia como palavra de Deus dependente de uma precisão absoluta em seu texto. E se for indicada em conclusivo alguma imprecisão na sua mensagem? Eu coloco algumas perguntas provocadoras aqui, ó. E se alguma contradição entre textos for realmente e inquestionavelmente apontada? Alguns biblistas até diriam que isso já aconteceu. Deixará a Bíblia de ser palavra de Deus na história dos homens em função disso? Aí eu respondo. Minha resposta particular a essas indagações é um retumbante não. E, naturalmente, me alinho a outros teólogos que afirmam a condição das Escrituras como palavra de Deus, viva, iluminadora, santa e fonte de sabedoria divina, sem necessariamente deixar de considerar que seu texto é produto do trabalho humano e, portanto, passível de erros. O último ponto que quero destacar aqui é que a compreensão que teólogos inerrantistas possuem a respeito do que é a verdade, do que são erros na Bíblia, erros que eles procuram negar na verdade, pode ser muito problemática. E neste ponto identifica uma falha grave também nos teólogos que não são inerrantistas e que criticam a doutrina da inerrância, apoiando-se em parte justamente na existência desses erros da Bíblia. O que tem sido chamado por vezes de erro na Bíblia pode ser fruto de uma aproximação anacrônica do texto bíblico, por parte do leitor e ou pesquisador. Por exemplo, identificar misoginia e racismo em passagens bíblicas, a meu ver, é um exemplo disso. Né? A gente vê gente na academia aí escrevendo sobre racismo na Bíblia, sobre misoginia na Bíblia. Essas categorias eram estranhas ao homem dos tempos bíblicos. Né? Essas discussões, inclusive, começam a acontecer muito tempo depois. Isso constitui um grave anacronismo. Esses conceitos nem eram familiares aos povos dos tempos em que os textos da Bíblia foram produzidos. A Bíblia não foi escrita e entregue por seus autores tendo essas categorias em mente. Tá vendo? Então, às vezes, o que o biblista lá, ou o que o teólogo está dizendo que
é erro da Bíblia, talvez sinalize justamente para uma apropriação indevida da parte dele para o contexto bíblico, né. Ah, um outro exemplo que eu dou aqui, ó, é rotular como erro na Bíblia aquelas passagens que descrevem fatos com linguagem coloquial que nós chamaríamos de linguagem imprecisa. Não se trata de linguagem precisa, né? O fato, porém, é que mesmo hoje, com todo avanço científico, ainda dizemos que o Sol se pôs. Isso é uma linguagem imprecisa, né? Ou que determinada notícia percorreu os quatro cantos da Terra. Portanto, não se trata mesmo de imprecisão, mas de uma forma de comunicar típica de um povo, num lugar e momento histórico específico, né. Então essas pessoas não tensionavam comunicar com precisão acadêmica e científica, mas ao seu modo, com sua linguagem coloquial que lhes era comum. Beleza, pessoal? Espero muito ter contribuído aí com vocês. Eu tenho mais a dizer sobre inerrância, quem sabe a gente faz isso aí no outro vídeo, mas acredito que para um vídeo aí de 15, quase 16 minutos, é suficiente para também não ficar muito longo, né? Não deixe de se inscrever se você ainda não é. E a todos vocês, por favor, compartilhem esse vídeo o máximo possível para ajudar o nosso canal a crescer e chegarmos aí aos 5.000 inscritos. Um abração e um beijão a todos vocês, gente, do professor Rony Coser aqui.